Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que estão aqui hoje, agradecer essa casa amiga, irmã, a todos esses amigos que a gente tem aqui nesse dia de hoje. É com uma felicidade muito grande que estamos aqui para trazer uma mensagem simples, uma mensagem singela, porém muito refletida. E é nesse espírito de fim de ano, nesse espírito de festas, de Natal, que muitas vezes nos recordamos de Jesus, mas nos recordamos muitas vezes do Jesus do presépio, ou do Jesus da cruz. Talvez uma melhor recordação de Jesus fosse recordar daquilo que Ele nos deixou, do seu ensinamento, da sua vivência evangélica. Então, neste dia de hoje, com muita simplicidade e humildade, eu quero convidar a todos a refletir a respeito da mensagem de Jesus, a respeito daquilo que Ele nos deixou e nos ligou para confiar a nós a salvação de nós mesmos, a nossa renovação e a nossa transformação. E aqui também pedimos a espiritualidade amiga dessa casa, dos nossos mentores, que nos ajude e nos auxilie na reflexão de hoje. Que assim seja. Era noite. Suave brisa banhava a cidade de Cafarnaum. Na lua, brilhosa, radiante, iluminava vagamente as ruas desertas daquela cidade. E ali encontrávamos um homem de caminhada firme, lenta, olhar compassivo, semblante amigo, encaminhada ascensional em direção às montanhas de Curum-Hatim, que ficavam a 3 quilômetros de distância de Cafarnaum. Este homem era Jesus. E ele estava indo para as montanhas para poder passar a noite orando a Deus. Porque seria na manhã seguinte que ele teria a manhã mais importante de todo o seu ministério público. A manhã a qual ele iria escolher os 12 apóstolos da Boa Nova, que com ele iriam mudar a história do mundo, renovando então os corações e as consciências. É mais ou menos assim, com um pouco menos de palavras, que o evangelista Lucas nos recorda da noite que antecedera essa manhã, da escolha dos 12 apóstolos. Entretanto, não é aí o começo da história de Jesus com o nosso planeta. Isso aí aconteceu há bilhões de anos atrás. Nos recordamos aqui do livro A Caminho do Mar, psicografado pelas venerandas mãos de Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel, em que o benfeitor vem nos dizer que o Criador criou uma comunidade de espíritos puros, crísticos, e incumbiu a eles a regência
e a administração de toda criatura no universo próximo. Comunidade essa a qual Jesus faz parte há bilhões de anos. E comunidade essa que foi ratificada também pelo codificador na Revista Espírita de fevereiro de 1868, com o título Os Messias do Espiritismo. E nos conta Emmanuel que Jesus, com todo o seu amor, manipula então a massa, o fluido que lhe foi lhe dado, e molda com as suas mãos o planeta azul, criando ali um ambiente propício para que a vida, o espírito inteligente, pudesse crescer, evoluir, e ambiente esse ao qual todos nós estamos hoje internados, sob a sua tutela. E por conta disso, Jesus é então denominado o governador, o líder espiritual deste planeta. E por ser ele o nosso líder, o nosso governador, é também aquele que trabalha mais assiduamente por todos nós, trazendo todo o seu amor, todo o seu consolo, todo o seu carinho, nos levantando quando nós caímos, nos ensinando quando estamos errados, nos iluminando o caminho e os passos, para que não nos percamos. E por tanta dedicação que tem o Cristo a todos nós, decidiu ele, em conjunto com essa comunidade de espíritos puros, que desceria ele próprio para a terra, aqui na carne, para nos auxiliar, exemplificar, trazer a sua boa nova, a mensagem de amor, de esperança, do perdão, da compaixão. Nos auxiliando então a evoluir os nossos espíritos, que naquela época ainda se encontravam muito enrijecidos, embrutecidos. E para que Jesus pudesse vir, então, teve um grande planejamento envolvendo milhares de espíritos abnegados, servidores do mundo espiritual, preparando então o terreno e o solo do coração humano e do espírito, da consciência, para que pudéssemos estar num ponto de limpeza, num ponto de pureza, para que pudéssemos receber a semente de que Jesus seria portador. E foi assim, nesse planejamento, que começa no mundo espiritual e reverbera aqui no planeta, na carne, na matéria, que Jesus tomou para si os seus arautos e os incumbiu de preparar o terreno das consciências. Mas o que é arauto, né? Arauto é aquele que é enviado à frente de alguém muito importante para poder preparar o ambiente para receber o seu Senhor. Um exemplo seria, por exemplo, quando um rei, uma rainha, um príncipe, o seu Geraldo, viaja de uma cidade para outra, manda na frente ali um arauto, que é para preparar quem está lá para receber. Saber como é que recebe. Para preparar, levantar, nesse caso para Jesus, para preparar as consciências. História que começou há milhares de anos, antes mesmo dele encarnar. Documentada boa parte disso no Velho Testamento,
com os profetas que foram enviados, preparando aquele povo para o recebimento da palavra sublime que estava para chegar. E de todos estes arautos, talvez o que de maior destaque tenha sido o último. Aquele que fez a preparação final para o Cristo chegar. Estamos a falar de João, o Batista. Aquele que pregava no deserto da Galileia, mas também no deserto das virtudes humanas, dentro dos nossos corações. Aquele que pregava o batismo, o arrependimento, a transformação moral, junto das águas do Rio Jordão. E foi numa noite, melhor dizendo, num dia, não numa noite, mas num dia, em que estava João pregando junto às margens do Rio Jordão e batizando aqueles que o seguiam, porque João naquela época já tinha seguidores, pessoas, espíritos, que já buscavam entender um pouco mais das coisas do Espírito, buscavam a emancipação da alma. E enquanto ele pregava, então, para esse conjunto de espíritos, que Jesus se apresenta para ele e diz: João, me batiza. E João olha para Jesus e fala: mas Senhor, eu não sou digno nem de tirar as suas sandálias. O Senhor é que tinha que me batizar. E Jesus humildemente diz: João, para que se cumpra o que está escrito, é necessário que você me batize. Só para ter uma ideia da humildade de Jesus, é como se Jesus entrasse aqui agora e pedisse um passe. Quem quer dar um passe em Jesus? O seu Geraldo. Seu Geraldo, aí. Resolveu o problema. Talvez seu Geraldo. Tirando seu Geraldo, quem é que dava o passe? Mas é nesse clima de humildade sincera que o Cristo se apresentou para João. E foi João então que batizou Jesus, inaugurando assim o que chamamos do seu ministério público. O ministério de quando Jesus passaria a viajar ostensivamente de cidade em cidade, pregando a boa nova, continuando da onde João parou, pregando o arrependimento, que o reino dos céus está próximo, e ensinando e doutrinando tantos corações que naquela época tanto precisavam. E Jesus, na verdade João, humildemente também, porque até então era só João que fazia essa atividade ostensivamente, passa para Jesus o bastão da liderança, entregando a ele os primeiros discípulos, que eram os seus próprios, para que então, a partir daquele momento, seguisse a Jesus. E Jesus vai de cidade em cidade, pregando, ensinando e exemplificando. E nos contam os evangelhos de que uma multidão sempre se acercava de Jesus quando ele começava a pregar. E que muitas vezes essa multidão era na ordem de 5.000, como por exemplo, na ocasião do Sermão da Montanha. Mas aqui queremos
destacar o significado simbólico da palavra multidão, que vem do grego óculos. Se colocar um acento fica óculos, que ocorre somente 27 vezes no Velho Testamento, porém 171 vezes no Novo Testamento. E o Velho Testamento é 4 vezes no mínimo maior do que o Novo. Então, o que denota aqui um significado maior, mais relevante, dentro da Boa Nova de Jesus. E para quem não acredita nos números que eu acabei de dar, é só contar e depois me falar. Então, vem Emmanuel nos dizer que a multidão, também conhecida como turba adormecida, são aqueles espíritos embrutecidos, sofredores, necessitados de toda sorte, em que buscam, talvez ali, algum consolo para os seus sofrimentos, mas devido ao seu estado atual, são considerados como obstáculo. São, então, muitas vezes, por conta da sua ignorância, aglomerados pela lei de sintonia, são considerados como obstáculos para aqueles que buscam alguma coisa a mais, que querem dar o próximo passo. E aí nos recordamos, por exemplo, no caso da mulher hemorrágica. Nos contos evangélicos que Jesus estava passando e a multidão era grande, se acercava dele, e os seus discípulos tentando ali auxiliar Jesus a caminhar. Mas uma mulher decidida a se aproximar de Jesus, venceu a dificuldade da multidão e conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E foi curada. Entre ela e Jesus, a multidão. E o que dizer então do paralítico de Cafarnaum, que para chegar próximo de Jesus, enquanto pregava na casa de Pedro, e diz os evangelhos que a multidão era grande, se acercava por dentro e por fora, desceu pelo teto. Para chegar na frente de Jesus e foi curado. Mais uma vez. Entre o paralítico e Jesus, a multidão. Ou então, o que falar então do cego de Betsaida? Que Jesus, enquanto caminhava, a multidão então a falar e Jesus a andar e o cego não consegue ver. Como é que ele vai passar? Igual os outros fizeram, né? Ouve que quem passa ali é o profeta, o Messias, é Jesus. E começa a gritar: Senhor, Senhor, tem de piedade. Senhor, Senhor, tem de piedade. E a multidão começava a zombar. É assim que está nos evangelhos. Ele não está te ouvindo, não vai te ouvir. Fique quieto. Começaram a zombar dele. Mas ele não parou, não. Ele continuou a gritar: Senhor, Senhor, tem de piedade. Até que Jesus o escuta, o ouve, para e diz: traga-o aqui. E ele também é curado. Entre o cego e Jesus, a multidão.
E talvez, um último caso aqui, o caso de Levi, o cobrador de impostos. Que enquanto Jesus caminhava, Levi, angustiado porque não conseguia se aproximar de Jesus, sobe numa árvore. Zaqueu. Tá bom, Zaqueu, olha aí, não é Levi, é Zaqueu. É Zaqueu, muito obrigado. Ele estava lá. Caminhando, Não na multidão. Não estava na multidão. Zaqueu, muito obrigado. Zaqueu sobe na árvore, tentando descansar os olhos de Jesus. Tem um pouco. Jesus olha para ele, volta, diz: desce, Zaqueu. Hoje eu vou almoçar na tua casa. Tem comida? Hoje eu vou almoçar na sua casa. E nos diz os evangelhos que Jesus entra na casa de Zaqueu. E aqui é a beleza de a gente estudar, ver os evangelhos. Porque a palavra Jesus, em hebraico, é salvação. A maioria das traduções diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu. Mas pode-se entender que a salvação entrou na casa de Zaqueu. Entre Zaqueu e Jesus, a multidão. Então, e por que a multidão fica nessa posição de obstáculo? Porque até ontem eles eram parte da multidão e atrapalhavam aqueles que tinham decidido sair da multidão. Mas uma decisão separa estes da multidão e a sua boa vontade de seguir a Jesus. Então eles se matriculam nesta universidade em que ficariam por 3 anos junto de Jesus. 3 anos recebendo os ensinamentos direto da fonte. 3 anos ali vivendo os exemplos de Jesus, indo de cidade em cidade. Os evangelhos nos contam que eram mais ou menos os seguidores, discípulos de Jesus, mais ou menos em número de 70. Dos milhares das multidões, 70 eram aqueles que eram considerados seguidores mais assíduos do Cristo. Aprendendo, recebendo, vivendo com o Cristo. E o Cristo estava o tempo todo com eles. Dormia com eles. Eles iam trabalhar e o Cristo estava lá na praia, esperando eles voltar com o barquinho. Como se a gente fosse trabalhar e o Cristo ficasse na porta da empresa lá. Fica aqui esperando. Se eu sair, eu estou aqui. E mesmo assim, conseguimos nos recordar de traços, de momentos que revelam a imperfeição desses espíritos, mesmo depois de tanto receberem. Como, por exemplo, quando eles estão andando na cidade e encontram aqueles que pregam e curam em nome de Jesus. E eles vão para Jesus e dizem: Jesus, encontramos estes outros que pregavam em seu nome e curavam em seu nome, mas nós o proibimos. Porque não fazem parte do nosso grupo. E aí Jesus diz: fizeste mal. Quem comigo não ajunta, separa, espalha. Ou ainda quando eles discutiam entre si para ver quem seria o maior no reino dos céus. Ou quem sentaria à direita ou à esquerda de Jesus, sem saber que o lugar estava ocupado. Isso é geral.
Você vê? Mesmo eles vivendo com o Cristo, ainda assim, traços inegáveis de imperfeição do Espírito. E aí, dos 70, 12 foram aqueles que se prepararam para trabalhar na grandiosa obra do Cristo. 12. E nos diz Mateus que chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade. E aqui vale a gente talvez recordar o que significa a palavra apóstolo. Porque já era uma palavra que existia na época, até mesmo antes do Novo Testamento. Uma palavra que significa aquele que é enviado com poderes para representar o interesse de outros. Se fôssemos traduzir hoje, para o linguajar de hoje, seria uma procuração. Jesus assina para todos eles uma procuração. Não para representar os próprios interesses, mas sim os interesses de Jesus e da Boa Nova. Então, dos 12 apóstolos que foram criados, eles foram então, esse era o momento em que eles se graduam dessa escola do discipulado de Jesus, sendo convidados agora a praticar o Evangelho. Não somente a receber, não somente a estar ali com Cristo, a receber, a ajudar, a praticar o Evangelho, a viver o Evangelho, a ser o Evangelho. E é assim, neste momento, que eles começam então o seu trabalho missionário. Cada um vai para um continente. Levar a pregar para a Índia, para a Ásia, para a Europa. Levando então com eles o conhecimento. Porque sabia Jesus que o Espírito realmente só aprende na prática. Ou alguém aqui aprendeu a andar de bicicleta lendo sobre andar de bicicleta? Na prática. Caindo, levantando. Para aprender a amar, só amando. Perdoar, perdoando. Então, Jesus pega esses 12 apóstolos e envia para o mundo. Mas mesmo assim, entre os 12, que vieram dos milhares, era possível se notar inegáveis imperfeição do Espírito. Podemos aqui recordar da hora derradeira em que Jesus está sendo crucificado e somente João, o evangelista João, está ao lado de Maria. Todos os outros fugiram. Podemos nos recordar de Pedro, a quem o Cristo confiaria a liderança do apostolado, que nega a Jesus 3 vezes. E o que dizer de Judas, que o traiu e o entregou para a morte? Veja, o que separa o discípulo da multidão é uma decisão: boa vontade. O que separa o discípulo do apóstolo é mais uma decisão: boa vontade. Porque perfeição não é pré-requisito para o trabalho.
Então, muitas vezes nós nos dedicamos tanto para o espiritismo prático, mas e a prática do espiritismo? A prática cristã, de levar, de ajudar, de auxiliar na casa espírita, auxiliar o necessitado, auxiliar no templo, levando aquilo que temos, dando daquilo do que temos, e dando, multiplicando, aprendendo mais, nos aperfeiçoando. Então este é o convite de Jesus para todos eles, para todos nós. E aqui, queremos então, depois dessa breve introdução, temos mais 2 horas aqui pelo que eu estou vendo no relógio, recordar e trazer aqui para todos vocês um livro chamado Didaquê, escrito aproximadamente no final da era apostólica, começo da era pós-apostólica, em que traz ali escritos e recomendações coletadas pelos apóstolos e pela igreja primitiva, antes mesmo do estabelecimento da primeira igreja oficial mais organizada, que seria a católica, um pouco depois. Um livro que antecede e traz esses conhecimentos daquela época e que é conhecido como a instrução para os 12. E eu queria aqui, então, pedir a licença para poder, não vamos ler o livro, apesar de ser um livro curto, mas eu peço a licença para poder ler aqui alguns pequenos trechos para a nossa reflexão, para que, de repente, em casa, possa ler, baixar o livro, enfim. A instrução dos 12. Instrução do Senhor para a nação por meio dos 12 apóstolos. E aqui, antes de eu ler o restante, eu quero fazer uma ressalva. É um livro antigo. Assim como o Novo Testamento, que nem é tão novo, tem mais de 2000 anos, né? O Novo Testamento, o Velho Testamento, existe ali uma distância temporal, uma distância geográfica, porque os fatos ali relatados aconteceram em outro lugar, e uma distância cultural muito grande. Muito mudou. Então, quando nós lemos, estudamos, temos que ter aquele bom senso, dar o desconto. E aqui, mas extrair o espírito da letra, e como a nossa leitura de hoje, muito acertada nos diz de Emmanuel, para evitar contendas, não reparar naquela vírgula, que com certeza, tenho absoluta certeza que não foi ao acaso, mas diz os 2 caminhos. Existem 2 caminhos. Um é o caminho da vida e o outro, o da morte. A diferença entre os 2 é grande. Tem as notinhas explicando. O cristão deve fazer uma escolha fundamental que definirá toda a sua vida e destino. Não é possível caminhar com os pés em 2 canoas. Só há um caminho que produza vida e realização. Os outros caminhos levarão inevitavelmente para a morte, em diversos sentidos e níveis. Viver é amar. O caminho da vida é este. Em primeiro lugar, ame a Deus que criou você. Em segundo lugar, ame a seu próximo como a si mesmo. Não faça ao outro nada daquilo que você não quer que seja feito a você. Sim, tem uma semelhança muito grande com os evangelhos. Faz sentido. Porque esse ensinamento veio de lá. O ensinamento que deriva dessas palavras é o seguinte: bendigam aqueles que os amaldiçoam e rezem por seus inimigos. E ainda jejuem por aqueles que os perseguem.
Com efeito, se amam aqueles que os amam, que graça vocês merecem? Os pagãos não fazem os mesmos? Quanto a vocês, amem aqueles que os odeiam, e vocês não terão inimigo nenhum. Aí vem a notinha explicando. O ponto de partida da vida cristã é o amor a Deus, a si mesmo e ao próximo. A medida do amor ao próximo é a mesma medida que se tem para consigo mesmo. E todas as pessoas, até mesmo os inimigos, são indistintamente o próximo. O amor aos inimigos mostra a originalidade, a radicalidade e a gratuidade do amor cristão. Isto não significa que os cristãos não têm inimigos, e sim que os cristãos não são inimigos de ninguém. A violência do amor não se deixa levar pelos impulsos instintivos. Se alguém lhe dá uma bofetada na face direita, ofereça também a outra, e você será perfeito. Se alguém o força acompanhado pelo espaço de 1 quilômetro, acompanhe por 2. E aqui eu quero só fazer uma pequena nota, que naquela época, todo soldado romano que vivia, que estava ali naquela, naquele território dominado, eles tinham o direito de pedir para qualquer um carregar qualquer coisa pela distância de 1 quilômetro. Dá para entender o quão revoltante isso era para aquele povo dominado? E o que Jesus pede? Se alguém pedir para caminhar 1 quilômetro, caminhe 2. Caminhar, carregar, né? Se alguém lhe toma alguma coisa que pertence a você, não o peça de volta, pois você não poderá fazer isso. E aqui tem uma última notinha de explicação. O cristão não age por simples impulso instintivo diante da violência. Ele não responde com outra semelhante, mas com a violência do amor, que é capaz de desarmar o violento. A proibição no final do versículo se refere ao empréstimo ao pobre que não poderia lhe pagar de volta se ele tivesse me envolvido. Então, meus irmãos e irmãs, essa era a reflexão que eu gostaria de compartilhar com todos e relembrar que a instrução para os 12, para quem quiser mais informações, se encontram em todos os livros sacros, mas em especial no Didaquê, que é conhecido como a instrução aos 12. A instrução aos 12 se encontra em todos os evangelhos, mas em especial no livro de Mateus, no seu capítulo 10. A instrução para os 12 se encontra em toda a codificação espírita, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo chamado A Moral Estranha. A instrução para os 12 se encontra em tudo e em qualquer lugar, em especial dentro de cada um de nós. Muita paz.